Olá, aqui é Neo Alves e eu quero falar para vocês, se vocês querem mesmo aprender inglês, vocês têm que começar igual como se fosse uma criança aprendendo a ler. Só que como você já tem o português, não vai nessa onda da pessoa falar assim, pense em inglês e não pense em português. Então, a sua língua mãe é sua base. Então, você tem que seguir tudo o que você aprendeu no português, você tem que seguir a sequência. Porque a sequência é que vai fazer você aprender a ver o inglês com base na sua língua. Então, por isso que você tem que saber o português. Que o português, ele começa do substantivo. Então, vocês lembrem disso, que o substantivo nomeia os seres, né? Os seres. Então, tem o substantivo. Os comuns são os primeiros que as crianças aprendem, né? São os substantivos comuns, chamados de substantivos simples, né? E tem os derivados, você sabe, né? Que é derivado de outros. Substantivo composto, né? Composto, que é beija-flor. Substantivo coletivo, né? Povos, né? Enxame, essas coisas assim, né? Rebanho, isso é coletivo. E os substantivos comum de dois gêneros, que são um substantivo, vamos pôr, a estudante, o estudante. Então, isso aí eu só estou explicando para vocês. Então, para começar o inglês, começa pelos substantivos, principalmente os que as crianças começam. São os substantivos comuns. E tem os próprios também, né? São de pessoas, né? Substantivos de pessoas, cidades. Então, nós vamos começar pelos comuns. Então, primeiro, a criança vai começar pelo substantivo, que é pai e mãe. Ele não é um substantivo próprio, é um substantivo comum, né? Então, depois do substantivo, a criança fala primeiro mamãe, papai. Depois fala o papai, então é o artigo. Artigos, ele divide em artigo definidos e indefinidos. Os artigos indefinidos, eu quero mostrar para vocês aqui, ó os artigos aqui, ó. A segunda parte aqui, artigos. Artigos, ó, a, as, os, uma, uns, umas. Esses aí são os artigos. Segunda parte. Terceiro, o verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que liga, que é ser ou estar. Então, esse aqui é o verbo to be. Viu? O verbo de ligação, não lembro disso. Esse aqui é o verbo to be, então você tem que aprender. Eu ensino da maneira bem fácil. Depois vem as preposições. De, do, tal, né? Então, depois das preposições, vem os adjetivos. Bom, bonito, feio, tal, mal, né? Bondoso, caridoso. E depois vem os verbos. Os verbos, né? Os verbos que vai dar a complementação, né? Os verbos auxiliares, né? E os advérbios, conjunções, né? Né? E orações, né? Então, e nem são conjunções. E nem são conjunções. Então, aqui está uma parte que eu quero falar para vocês. Olha aqui. Mamãe. A criança fala primeiro mamãe, papai. Então, isso aqui são substantivos. Substantivos comuns. Ele não é um substantivo próprio. Entendeu? Então, depois a criança vai falar a mamãe, o papai. Então, o a, então, é de, escrevi aqui, ó, mami, sabe? Ó como escreve mami, de mami,
the mommy. Para falar só mami, mami, mami. Aí, the mommy, o papai. O papai tem duas pronúncias. Olha aqui, ó. There. O D tem som de R. Isso aí nos Estados Unidos, né? Ou dead. Dead. Então, esse aqui, os britânicos. Então, a pronúncia daqui, papai. Muita gente usa o dead para pai, mas é melhor usar o dead só para papai, entendeu? Então, eu quero mostrar para vocês aqui também, aqui, ó. No caso de mãe, mother. O O tem um som de, assim, um A assim meio rouco, mother. The mother, né? The mother. Então, a mãe, the mother. The money é a mamãe. The mother é a mãe, entendeu? O pai também aqui, ó. O pai, the father. Esse TH aqui, ele geralmente no Z, ele tem um som, no inglês, quer dizer, ele tem um som de Z, né? Então, na hora que você falar, a gente fala thank you, né? Thank you, né? Então, esse D aqui, ele pronuncia zero, né? Zero. Father. Mas, na verdade, como o inglês não tem um som de there, então, se você pronunciar father, todo mundo vai entender. Por quê? Porque o inglês vai ler que você falou there, father. Então, ele não vai ler como porque ele não conhece o there. Então, father. Então, se você fala father, você está falando certo. E se você falar father, rápido, agora se você falar devagar assim, father, aí não dá certo, entendeu? Não dá certo. Mas se você pronunciar... Então, já que esse aqui vai ficar mais complicado, é melhor você pronunciar esse aqui, porque vai ser fácil deles entender e de você também entender. Father. Porque não existe o there. Né? Na verdade, aqui não existe o there. Existe o father. Porque o T e o H é zero, né? Então, eu estou explicando para vocês que usando father é melhor para vocês e para eles também, eles vão entender do mesmo jeito, porque eles não conhecem o there. Eles vão entender com zero. Então, eu acabei de explicar para vocês. Então, o inglês é isso. É você usar aquilo que o português tem de bom para vocês usar. Se você encontra uma palavra que é imitada com ela, você pode usar ela dentro daquele contexto, né? Porque tem muitas palavras que você vai encontrar um contexto dentro dela que vai te ajudar, facilitar você fazer a pronúncia. Agora, o R, ele geralmente você tem que usar o R caipira para o inglês. Não tem jeito, você tem que usar, né? O rio, né? River, né? Escreve rio, né? River, né? Aí esse R aqui, e aqui é um A, né? Tem um som de E, né? River, né? River é rio, né? Você não vai falar river, né? Rio. Então, river. Então, eu quero explicar para vocês não vai na onda de ninguém, siga essa aqui. Olha aqui, eu escrevi aqui, ó, o que você tem que aprender. Os exemplos aqui, ó, de substantivo. É copo, que a criança fala, água, colher, garfo, roupa, vestido, short, cores, objeto, carro, casa. Aqui é comida. Comidas, né? Comidas, leite, bola, pássaros,
cachorro, etc., gatos, etc. Isso aí você vai conseguir fazer com que seu inglês, mas você comece com substantivos comuns. Substantivo igual, que aí você começa. Então você comece, vamos pôr, a casa, você aprenda o que, como pronunciar, house, aprenda a escrever, depois você põe a letra, o artigo, né? Depois você vem com a preposição, depois assim, então assim por diante. A próxima aula eu vou explicar direitinho para vocês, já que vocês têm que seguir essa sequência. Não esquece de seguir essa sequência. Primeiro, substantivo. Segundo, artigo. Terceiro, verbo de ligação, que é o verbo to be. Quarto, as preposições. Depois, adjetivo bonito, tal. Verbo auxiliar, os verbos, né? Depois, os advérbios, as conjunções. Siga isso aí que vocês vão seguir. Essa aula inicial foi só para explicar para vocês que vocês têm que seguir o português do mesmo jeito, para poder você aprender qualquer língua. Tem que seguir a ordem cronológica para aprender. É isso aí, segue meu canal aí, que na próxima aula eu já vou ensinar vocês a fazer frase em inglês. Ok?